Como é que a gente divide treino para avançados na musculação? Sou o professor Alexandre Evangelista e nesse vídeo eu vou falar exatamente disso. Mas antes quero te convidar para você aí se inscrever no canal, ativar as notificações, porque toda semana eu gravo um vídeo e aí você vai receber o comunicado disso. Também deixa um joinha, um like, faz um comentário, meu coração agradece. Bom, a primeira coisa que eu preciso pensar, na musculação quem é o avançado? O avançado é aquele que tem pelo menos um ano de experiência com o treinamento resistido, porque uma das coisas que eu mais vejo aí instrutores ou personagens colocando treinos para indivíduos iniciantes como eles se fossem avançados. Então o avançado é aquele que treina pelo menos um ano sem parar na musculação, segundo o colégio americano. Pode ter variação de tempo? Pode. De repente você tem um indivíduo jovem, saudável, que durante aí 8 meses treinou bonitinho, treinou quase sem faltar, então por que não ele pode ser considerado avançado? Então pode ter variação de acordo com o nível, com o indivíduo e de acordo com a frequência semanal que ele teve durante um período de tempo, tá legal? Mas vamos lá, treino para avançado, normalmente o que se faz? A divisão é ABC. Aí você fala, mas Alexandre, eu uso um método onde eu estimulo um grupo muscular por dia, que é o Blitz. Tem um nome esse método que é o Blitz. Então no Blitz você trabalha, por exemplo, segunda-feira só peito, e aí concentra o volume para peito, 8, 10 exercícios. Terça-feira só dorsais, e aí você concentra o volume para dorsais. Esse é o método Blitz. Então segunda-feira peito, terça-feira dorsais, quarta-feira tríceps, quinta-feira bíceps, sexta-feira deltoide, por exemplo, e sábado membros inferiores. Pode ser feito? Pode. Mas o que a literatura mostra? A literatura mostra que a frequência semanal de estímulo é uma variável de importância para a hipertrofia também. Como assim? Então parece que se você dividir o treino em A, B, C, e aí você faria o seguinte, ó, treino A na segunda-feira, treino B numa terça-feira, treino C numa quarta-feira, quinta-feira A de novo, sexta-feira B e sábado C. Se você trabalhar A, B, C, você estimula 2 vezes por semana cada um dos principais grupamentos musculares. E parece que isso para hipertrofia é até mais interessante do que você trabalhar com apenas um grupamento muscular concentrado uma vez só na semana. E veja que eu não estou dizendo que você não vai ter resultado usando as 2 estratégias, você vai ter resultado. Mas a literatura mostra que quando você estimula 2 vezes na semana os mesmos grupamentos musculares, os resultados eles podem ser um pouquinho melhores do que quando você concentra tudo num dia só. Tá legal? Nesse caso, como é que a gente faz a divisão? E agora eu vou dar algumas dicas aí que vão te ajudar bastante nessa montagem. A divisão, normalmente, ela é feita assim, ó. Treino A, coloca-se peito e tríceps. Treino B, coloca-se dorsais e bíceps. Treino C, coloca-se deltoide e membros inferiores. Mas aí eu preciso tomar alguns cuidados, não é? Em relação a volume semanal e em relação a estímulo que eu vou dar para determinados grupamentos musculares, que, é claro, tem uma relação com o volume. Então, veja, a literatura recomenda, nesse caso, que para cada grupamento muscular, você trabalhe com 18 a 24 séries na semana. Ah, mas eu trabalho mais, não tem problema. Tem estudo que fala em até 45 séries para determinados grupamentos musculares, não tem problema. Mas 18 a 24 séries por semana para cada grupamento muscular é uma boa ideia. Mas como é que eu faço isso, Alexandre? Então vai imaginar o seguinte, ó. Lembra que eu falei treino A, que é peito e tríceps, treino B, que é costas e bíceps, e treino C, que é coxa e deltoide? Então beleza. O que você vai colocar para peito? Você pode trabalhar, por exemplo, com 3 exercícios para peitoral, e em cada um deles fazer 3 séries. Então se você fez 3 vezes 3 na segunda, dá 9. Você não vai repetir o treino de peito também na quinta? Porque lembrar ABC? ABC? Então você fez peito e tríceps na segunda, peito e tríceps na quinta. Se você fez 3 exercícios com 3 séries, na segunda são 9 séries. Se na quinta você repetir isso, ao final da semana você trabalhou com 18 séries. Ah, eu quero trabalhar com 24, então coloca um exercício a mais e faz 3 séries. Ou faz 4 séries em cada um desses 3 exercícios. Ao final da semana você bateu 24 séries. Então, tá aí uma forma de você organizar o volume semanal para avançado. Então, primeiro, divisão ABC e segundo, trabalhar entre 18 a 24 séries na semana. Além disso, é preciso tomar alguns cuidados, né? Porque se você trabalhou, de repente, 3 ou 4 exercícios para peito e tríceps, recomenda-se que você trabalhe também 3 a 4 exercícios
para dorsais e bíceps. A não ser que haja um bom motivo para você não equilibrar isso, eu recomendo que você equilibre o volume entre agonista e antagonista para evitar descompensações musculares. Então veja, o que seria um bom motivo para não fazer isso? De repente você está treinando um indivíduo que vai competir e aí ele tem dificuldade em desenvolver os músculos do peitoral. Aí você pode trabalhar um volume um pouco maior para peito. Mas fora isso, se não houver evidência científica ou um motivo muito bacana, eu recomendo que você não dê mais ênfase a um grupamento do que outro, ok? Outra coisa importante, quando você trabalha peitoral e dorsais, principalmente no supino inclinado ou numa remada fechada, onde você trabalha aí uma extensão de ombro, eu recomendo que você diminua o volume para deltoide. Por quê? Porque quando você trabalha peito e dorsais, você ativa bastante a musculatura do ombro, os deltoides. Então, eu recomendo que quando você for trabalhar deltoide, na divisão que a gente está discutindo aqui, né? Deltoide vai junto com o membro inferior, você diminua o volume para esses grupamentos. Muitas vezes, trabalhar a porção medial do deltoide com 2 exercícios, utilizando aí 3 séries em cada um deles, já é suficiente para você ter estimulado essa musculatura durante a semana. Não precisa jogar um alto volume de deltoide. Se de repente você optou por trabalhar 4 exercícios para peito, 3 para tríceps, 4 para costas e 3 para bíceps, quando chegar em deltoide, trabalhe 2 exercícios com 3 séries cada, por exemplo. E veja, tudo que eu estou dando aqui, pessoal, são sugestões, tá? Você pode criar as suas estratégias desde que elas façam sentido e estejam baseadas em evidências. As minhas estão. Pelo menos na evidência que a gente tem disponível na literatura, ok? E aí, quando se fala em coxa também, que é um grande problema, divido ou não divido o treino de coxa para avançado? Tem uma linha que diz que não há problema, tem uma linha que diz que não é bacana porque o tempo de recuperação não vai ser respeitado. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência prática agora. Trabalhei mais de 15 anos em sala de musculação, como professor de sala, como personal e coordenando equipes também. Eu não vejo problema nenhum em dividir membros inferiores. Na verdade, eu nunca vi ninguém morrer por causa da divisão de membros inferiores. E essa divisão é extremamente interessante quando você trabalha com público feminino, porque, de forma geral, eu sei que existem exceções, mas as mulheres gostam de dar mais ênfase a membros inferiores. Então você pode diminuir o volume de estímulo para membros superiores. De repente você pode trabalhar com 2 exercícios para peitoral, 2 para tríceps e colocar 2 a 3 exercícios para coxa, ênfase anterior no treino A, trabalhar com 2 exercícios para dorsais, 2 para bíceps e 3 exercícios com ênfase em posterior no treino B. E no treino C, de repente, você pode fazer um complemento aí com abdômen, glúteo, junto com deltoide, se for o caso e se você escolher os exercícios corretos, ok? Então tá aí, pode haver uma divisão também de coxa. No caso das mulheres, eu acho que isso é sábio. No caso dos homens, pode seguir aquilo que eu falei mesmo, né? Então peito e tríceps, costas e bíceps, ou dorsais e bíceps, deltoide e membros inferiores. Tá aí, funciona muito bem. Tá legal, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro a divisão. Né? Vocês podem me perguntar até em relação à intensidade. E, de novo, tem uma linha que acredita que treinos até a falha sejam ideais, bacanas para avançados. E tem uma linha que fala que você não precisa chegar até a falha. Se você chegar em torno de 2 a 3 repetições antes de atingir a falha, você vai ter os mesmos resultados em termos de hipertrofia. Eu defendo um pouco mais essa segunda linha. Já defendi a primeira, mas saíram muitos estudos recentemente que mostram que se você chegar até 2 a 3 repetições antes da falha, você não precisa necessariamente ir até a falha. Bom, é isso. Espero que tenha ficado mais ou menos claro, espero que eu tenha te ajudado a pensar aí na elaboração de treinos para avançados dentro da musculação. Grande abraço, até o próximo vídeo.